Olá, gente. Mais uma dica aí para o pessoal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bem como do TRF da segunda região aí, uma dica em processo penal. E hoje o tema qual é, gente? Recursos, ok? Vamos falar agora de recursos. Primeiro, qual é a natureza jurídica de um recurso? O que é um recurso, né? Aqui a diferença que nós temos é a gente estabelecer a diferença entre dever, ônus e faculdade. Quando a pessoa não cumpre com o dever, ele sofre uma sanção. Quando a pessoa não cumpre com ônus, ele tem um prejuízo. Quando a pessoa não cumpre com a faculdade, não tem consequência jurídica. Ok? Dever gera uma sanção, ônus, prejuízo, faculdade não gera nada. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que o recurso é natureza jurídica de ônus. A parte não é obrigada a recorrer. Se ela recorrer, ela não vai ter sanção, mas ela vai sofrer um prejuízo. E os recursos, hoje, no processo penal, apesar de controvertido, ok? Eu não concordo com isso que eu vou falar agora, tá? Mas nós temos dois tipos de recursos, que são os recursos voluntários. É um recurso voluntário onde a pessoa, gente, tem a intenção de recorrer e ela desdobra a relação jurídico-processual. Se eu não recorrer, vai transitar em primeiro grau. Agora, se eu recorro, eu estou desdobrando a relação jurídico-processual, voluntariamente ou de ofício. Existem 4 hipóteses, mas vou falar apenas 3. São 3 as hipóteses, na verdade são 5, né? O NUT fala que são 5, não é isso? Se eu pegar a lei especial, tem 4, mas eu vou logo só no CPP. O CPP, ele prevê 3 hipóteses onde o juiz recorre de ofício. Isso é quase que uma contradição em termos, né? Se o recurso é um descontentamento com a decisão, não é isso? O inconformismo com a decisão jurisdicional, o juiz não deveria recorrer de ofício, ele não estaria descontente, inconformado com a própria decisão. No entanto, o artigo 574 do Código de Processo Penal prevê os chamados recursos de ofício. Artigo 574. Os recursos serão voluntários, claro, excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. 3 são as hipóteses do CPP, onde o juiz deve recorrer de ofício. Na verdade, ele recorre de ofício sempre que a decisão que o juiz prolatar possa eventualmente prejudicar a sociedade. Primeira hipótese, decisão concessiva de recurso, de habeas corpus. Sempre que o juiz, conceder habeas corpus, deve recorrer de ofício para o Tribunal de Justiça. Segunda hipótese, daqui a absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente de pena o réu nos termos do artigo 411. Resumindo, segunda hipótese é quando o juiz absolve sumariamente o réu nos crimes onde serão julgados no tribunal do júri. A decisão do juiz que absolve sumariamente o réu quando ele realiza eventualmente um crime doloso contra a vida. Na verdade, não realizou porque ele foi absolvido sumariamente. 2 hipóteses definidas no artigo 5741, 5742 do CPP. Mas eu tenho uma terceira hipótese. E a terceira hipótese está lá no artigo 746 do Código de Processo Penal. E fala da decisão que concede a reabilitação do réu. Da decisão do juiz, da sentença do juiz que reabilita o réu, cabe recurso de ofício. Note que a regra do efeito do recurso é o efeito devolutivo. Devolve a matéria para o órgão ad quem. Se a lei tiver expressa previsão legal, não é isso? Se a lei fizer a previsão, pode ter efeito suspensivo. Suspende a eficácia da decisão de primeiro grau. No entanto, nos recursos de ofício, o efeito não é devolutivo e o efeito não é suspensivo. Na verdade, o efeito tem natureza translativa. São chamados efeitos translativos, onde o juiz julga, leva a questão para o órgão ad quem, não por voluntariedade, mas por imposição legal. Recursos interpostos por voluntariedade, efeito devolutivo. Recursos interpostos não por vontade, mas por imposição legal, efeito translativo. Ok? Um forte abraço e até a próxima dica.